Comecei esse ano sendo bem ambiciosa, alguns diriam lunática. No final do ano passado eu decidi que esse ano as coisas iam ser diferentes. E aí eu comecei a assistir vídeos de pessoas bem-sucedidas, a ler livros de pessoas que tinham alcançado o que eu gostaria de alcançar, e eu estabeleci umas metas super altas. A questão é, eu sempre achei que eu pensava muito pequeno, e às vezes eu realmente penso muito pequeno. Eu vou usar um termo que eu detesto, mas que eu acho um pouco pertinente para essa situação, porque eu tenho realmente várias crenças limitantes. Só para enumerar algumas, eu não acho que eu consigo ganhar dinheiro com a minha arte, eu não acho que eu consigo ganhar muito dinheiro, eu não acho que eu consigo ser reconhecida pelo que eu faço, e eu não acho que o meu trabalho tem qualidade suficiente para se destacar. Óbvio que não para por aí, né? Esses são apenas alguns exemplos. E aí o que acontece na maioria das vezes é que eu nem tento porque é como se eu já tivesse começado perdendo, sabe? Vocês também se sentem assim? Mas, enfim, considerando tudo isso, eu pensei, cara, por que não fazer desse o meu ano e colocar umas metas super altas pra eu finalmente conseguir ultrapassar todas elas? KKKKK. Eu conto ou vocês contam? E aí, o novo ano começou e eu tava com aquele gás todo que todo mundo tem no início do ano. Eu tava crente de que eu ia conseguir alcançar todas essas coisas. Sentei lá bonitinha, fiz minhas metas, eu faço as minhas metas tipo OKR, eu não sei se vocês já ouviram falar, é Objective Key Result, que é basicamente você colocar um objetivo maior e depois fazer tipo submetas que são meio que os indicadores de sucesso de que tu tá atingindo aquela meta maior. E aí é tipo assim, um dos objetivos maiores pode ser construir uma carreira sustentável como escritor. E aí tu tem os mini objetivos que devem ser quantificados e ter um prazo também. Então, um deles pode ser crescer o número de inscritos da minha newsletter para 2.000 inscritos, escrever o manuscrito do meu próximo livro e ter uma coluna numa revista de circulação nacional. Essas não eram as minhas metas, é só para explicar para vocês como funciona. E aí, depois de embaixo de cada meta, eu fui colocando o que eu precisava fazer para alcançar cada uma dessas metas. Eu estabeleci que para alcançar uma das minhas metas, eu precisava postar no LinkedIn 3 vezes por semana, enviar 2 newsletters por semana, postar no Instagram e no TikTok 3 vezes por semana e lançar pelo menos um livro. E obviamente mais algumas coisinhas. Eu, por exemplo, não tinha nem começado o YouTube ainda. Aí é claro que além de fazer tudo isso, eu ainda tinha que fazer outras coisas, tipo trabalhar no meu emprego, me exercitar todos os dias pelo menos 1 hora por dia, economizar metade do meu salário, me alimentar saudável, procurar por novos amigos, começar 1 ou 2 hobbies novos, dedicar tempo de qualidade pros meus relacionamentos pessoais, viajar, entre outras coisinhas. Só que assim, quem produz conteúdo e quem também não produz, mas trabalha num trabalho e tem outras obrigações, consegue perceber que é meio impossível fazer tudo isso. Ou até é possível fazer, mas não é possível fazer. Não é possível fazer. Mas na minha alucinação eu achei que eu ia conseguir. Força guerreira. E aí, nessa minha obsessão de ficar milionária e conquistar a minha vida ideal, assim como todos aqueles youtubers que eu assisti conquistaram, eu comecei a fazer tudo. E aí, como parte desse rolê, eu decidi também voltar a fazer terapia. E, gente, eu tinha recebido alta da minha última terapeuta há 2 anos. E eu tava tão feliz que eu tava curada. Aquelas. Eu decidi voltar a fazer terapia porque eu queria parar de acreditar que o meu trabalho não tem valor, pra parar de acreditar que eu não sou suficiente e pra eu perceber que eu mereço ter coisas boas também e todo esse rolê. Só que aí lá pela 5ª semana de terapia ela começou a me encher o saco pra eu descansar. Agora era quase metade do ano e eu tava exausta. Olhando pra trás, eu até acho que eu tava à beira de um burnout. Eu cheguei num ponto que eu não me permitia nem parar pra comer, mesmo acordando às 6 da manhã e trabalhando direto até às 7 da noite. E eu sentia que qualquer momento que eu não tava agindo em prol das minhas metas super ambiciosas era um momento perdido. Eu saía pra ir no mercado, eu saía pra passear e eu sentia que tudo era uma perda de tempo. E eu não parava de pensar no trabalho. E no fato de que eu devia estar trabalhando em vez de estar fazendo qualquer outra coisa que eu estivesse fazendo. Só que nessa altura eu tava completamente prostrada. E aí eu falei pra minha terapia numa das sessões a icônica frase que ela não para de me repetir: eu só queria poder descansar. E desde então o nosso maior trabalho na terapia foi me fazer reaprender a descansar e a relaxar. Só que o problema é que naquela hora e nas próximas sessões também, eu continuava sentindo que eu não podia descansar. Eu não entendia como que eu ia chegar em todas aquelas metas se eu parasse. Só que eu também não entendia que se eu não parasse,
eu também não ia alcançar nenhuma delas. Nessa época eu lembro de ela ter me sugerido pra parar com uma ou duas coisas, pausar ela. E eu lembro de pensar que eu não podia parar, que eu não queria parar. Era como se todas as coisas que eu tava fazendo fossem muito importantes e essenciais. E eu não podia abrir mão de nenhuma delas. Nesse processo, ela também me lembrou de que as pessoas que eu tava olhando, que conseguem fazer tudo, que parecem ser super pessoas, elas geralmente têm uma das três coisas. Um time que ajuda elas, seja na parte de negócios ou em casa, a ajuda de drogas, lícitas ou ilícitas para funcionar, ou burnout e depressão. E é claro que outras pessoas têm uma realidade completamente diferente da minha. E aí, aos poucos, os argumentos dela, junto com o meu cansaço, foram vencendo. Primeiro, eu reduzi a frequência de posts do LinkedIn de 3 vezes por semana para 1 vez por semana, até que eu larguei por completo. Eu também parei de enviar newsletter 2 vezes por semana e tô enviando 1 vez. E eu parei de criar conteúdo pro Instagram e pro TikTok. E enquanto das outras vezes que eu fiz isso eu me repreendi, dessa vez foi diferente. Das outras vezes fazer isso me pareceu uma derrota, como se eu não fosse disciplinada ou comprometida o suficiente. Porque eu acabei fazendo essas decisões de parar de forma inconsciente. Talvez eu tivesse sobrecarregada também, mas eu não tivesse tão consciente das minhas limitações e sentido como se isso fosse uma falta minha. E aí sempre vinha aquela vozinha dizendo: tá desistindo mais uma vez, né? Só que dessa vez, parar foi uma escolha consciente. E parar com cada uma dessas coisas foi uma escolha muito consciente. Eu parei de produzir pro LinkedIn porque eu percebi que o público que eu queria alcançar não tava lá. A razão pela qual eu parei de criar conteúdo pro Instagram e pro TikTok foi porque eu tava cansada de conteúdos descartáveis e de ter que todos os dias estar produzindo para crescer um pouquinho. E eu entendi que a dedicação que eu precisava para crescer lá era muito maior e era um tipo de conteúdo que não condizia tanto comigo quanto, por exemplo, criar conteúdo pro YouTube, que é um conteúdo que dura por mais tempo, que tá lá e que é menos descartável e também pode ser mais profundo. E aí, no fim, apesar de essas decisões terem sido difíceis de tomar, elas não foram fáceis porque eu não queria parar com nada. Eu acho que elas foram as melhores decisões que eu tomei esse ano. Eu sei que diminuir o ritmo pode ter prolongado o tempo que vai levar para eu chegar onde eu quero chegar, mas fazer as coisas do jeito que eu tava fazendo era insustentável. Eu não ia conseguir continuar e aí sim eu ia desistir de tudo porque tudo era demais. Além disso, nem sempre, e eu arrisco dizer muitas vezes, fazer mais não é sinônimo de chegar mais longe. E aí, no fim, apesar de não ter alcançado aquelas metas que eu coloquei lá no início do ano, eu alcancei outras que não estavam lá, mas das quais eu me orgulho. Esse ano eu comecei a ter inscritos pagos na minha newsletter no Substack. Inclusive, eu vou deixar o link para você se inscrever de forma gratuita aqui embaixo na descrição. Eu viajei muito mais do que eu imaginava para lugares que eu sonhava há muitos anos. Eu criei esse canal no YouTube e eu tô vendo ele crescer mesmo que aos pouquinhos e o meu conteúdo chegar para pessoas fora da minha bolha e que tem me dado um retorno muito positivo. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e um comentário e se inscrever no canal, porque tudo isso ajuda o canal a crescer e esse vídeo a chegar a mais pessoas. Eu lancei meu primeiro livro, eu comecei a trabalhar em projetos artísticos mais manuais e mais fora das telas, e pela primeira vez na vida, em todos esses anos de produção de conteúdo, eu tô sentindo que finalmente o conteúdo que eu tô produzindo sou eu. Além disso, eu também alcancei outras coisas que não dá pra mensurar. Eu aprendi a balancear trabalho e saúde mental um pouco melhor, mesmo que às vezes eu dê umas escapadas, eu sinto que tá sendo mais fácil voltar pro meu centro depois de enlouquecer um pouco. Eu disse mais nãos e coloquei mais limites pros outros e pra mim. Eu me tornei mais confiante, eu parei de querer ser sempre mais, melhor e ficar nessa obsessão louca por ser 1% melhor todos os dias. E eu fiz as pazes com não ter alcançado nenhuma meta nesse ano que passou. E o melhor de tudo é que eu acho que esse ano foi muito importante para estabelecer as metas dos próximos anos. Porque esse ano a minha maior meta é estabelecer metas possíveis. E mais importante, estabelecer metas que respeitem quem eu sou, tanto nas minhas potências quanto nas minhas limitações.